Olá e bem-vindos. Antes de começarmos, inscrevam-se em nosso canal no YouTube para receber notícias e atualizações. A saúde financeira dos consumidores é um indicador importante da economia em geral. Os gastos do consumidor representam cerca de 70% de todos os gastos da economia, e a constância nas compras é um dos motivos pelos quais o crescimento econômico superou as expectativas nos últimos anos. No entanto, a recente fraqueza do consumidor preocupa investidores preocupados com uma possível recessão. Manchetes recentes pintam um quadro de aumento dos níveis de dívida e atrasos nos pagamentos em meio a preocupações com a inflação e a desaceleração do crescimento. Ao mesmo tempo, outros dados econômicos mostram balanços patrimoniais fortes para os consumidores, patrimônio líquido familiar recorde e pagamentos mensais administráveis. Essa aparente contradição deixou muitos investidores se perguntando em qual narrativa acreditar e se rachaduras estão se formando sob a superfície. Os indicadores de saúde do consumidor devem ser vistos como parte de um quadro mais abrangente que inclui taxas de poupança, índices de serviço da dívida e patrimônio líquido geral. Essa visão mais ampla ajuda a explicar por que os mercados financeiros permaneceram relativamente resilientes, apesar desses desafios. Um dos indicadores mais observados do estresse do consumidor é a taxa de inadimplência em vários tipos de empréstimos. A inadimplência ocorre quando um consumidor atrasa o pagamento de suas dívidas, o que pode ocorrer por diversos motivos. Nos últimos 2 anos, a inadimplência em cartões de crédito e financiamentos de veículos aumentou significativamente, conforme mostrado no gráfico anexo. A inadimplência é normalmente monitorada em estágios, com base no número de dias de atraso no pagamento. Um empréstimo entra em estágio inicial de inadimplência quando o pagamento está há 30 dias atrasado, com a gravidade aumentando em 60 e 90 dias ou mais. A transição para novas inadimplências é particularmente importante, pois abrange consumidores que começaram a ter dificuldades com os pagamentos recentemente. O fato de a inadimplência acima de 90 dias em empréstimos de cartão de crédito ter aumentado sugere que alguns consumidores enfrentam dificuldades financeiras contínuas. A inadimplência em financiamentos de veículos é particularmente reveladora porque os consumidores tendem a priorizar o pagamento dessas dívidas, mesmo em períodos de dificuldade financeira. Isso ocorre porque ter um carro é essencial para o deslocamento para o trabalho e para a manutenção das atividades diárias. Isso foi especialmente verdadeiro durante a bolha imobiliária, quando muitas hipotecas estavam submersas. Ou seja, os proprietários deviam mais em suas hipotecas do que o valor de suas casas. A inadimplência varia significativamente de acordo com a qualidade do crédito, o que explica o aumento da inadimplência e a divergência entre os tipos de empréstimos. Dados recentes mostram que esses fatores são impulsionados principalmente pela variação da qualidade do crédito. A qualidade do crédito é tipicamente categorizada em um espectro, desde subprime, mutuários com históricos de crédito mais fracos, até prime, aqueles com perfis de crédito mais fortes. Os tomadores de empréstimo prime geralmente apresentam menor risco de inadimplência para os credores, enquanto os empréstimos subprime frequentemente cobram taxas de juros mais altas devido à menor probabilidade de serem pagos integralmente. Números recentes sugerem que o aumento geral da inadimplência em financiamentos de veículos está fortemente concentrado entre tomadores com pontuações de crédito mais baixas. Como mostra o gráfico anexo, a diferença nas taxas de inadimplência entre tomadores de empréstimo subprime e prime é significativa, tanto em termos absolutos quanto em relação às suas médias históricas. Outros dados sugerem que o mesmo padrão pode ser encontrado nas taxas de inadimplência de cartões de crédito. Esse padrão também explica por que os grandes bancos não sinalizaram preocupações mais amplas sobre a saúde financeira dos consumidores. Durante recentes teleconferências de resultados, executivos de bancos observaram a resiliência contínua de suas carteiras de consumo. Isso é verdade apesar dos temores de tarifas, da baixa confiança do consumidor, do aumento das preocupações com a inflação e de outras preocupações. A realidade é que os níveis de dívida
tendem a aumentar ao longo do tempo à medida que a economia cresce. Para avaliar adequadamente a saúde financeira do consumidor, é importante considerar os níveis de dívida em relação à renda e à poupança. Por exemplo, a relação entre o pagamento da dívida do consumidor e a renda familiar é atualmente de 5,5%. Embora esse número esteja se aproximando da média de longo prazo, ele permanece baixo para os padrões históricos. Da mesma forma, as taxas de poupança das famílias se estabilizaram nos últimos meses, com os americanos poupando aproximadamente 4,6% de seus salários, embora esse valor permaneça abaixo da média histórica de 6,2%. Além disso, o patrimônio líquido das famílias americanas permanece próximo de níveis recordes, apesar da incerteza econômica e do mercado dos últimos anos. Juntos, esses fatores fornecem uma base sólida para a saúde financeira de muitos consumidores. É importante reconhecer que essas estatísticas agregadas podem mascarar variações significativas entre grupos demográficos e econômicos. Os desafios enfrentados pelos tomadores de empréstimos subprime nesta economia de duas velocidades são um desenvolvimento real e preocupante. No entanto, de uma perspectiva macroeconômica e de mercado, os indicadores mais amplos das finanças do consumidor permanecem saudáveis. O que isso significa para os investidores? Embora as tarifas e a volatilidade do mercado tenham levado a um aumento da inflação e a preocupações com a recessão, as tendências gerais do consumidor ainda são fortes. Isso é positivo para investidores com carteiras que conseguem suportar oscilações de curto prazo à medida que os mercados se estabilizam devido à incerteza econômica e política. Em resumo, a economia em duas velocidades explica por que o cenário geral do consumidor parece resiliente, apesar dos períodos de estresse financeiro. Para os investidores, é importante focar nas tendências de longo prazo para manter os investimentos e atingir seus objetivos financeiros. Obrigado por ouvir. Para informações adicionais, visite o site mria.advisory.com.